Olá pessoas, estamos começando mais um vídeo no canal e eu quero iniciar uma série para falar um pouco mais das minhas influências musicais. Como vocês devem ter visto, lá na intro do canal tem um símbolo de música, né, uma banda que eu gosto bastante. Mas hoje nós vamos começar falando um pouco do álbum de da minha banda preferida, que é o Alice in Chains. Então solta a vinheta, depois a gente fala um pouquinho mais sobre o álbum. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o álbum inicial do Alice in Chains, que é o Facelift, que foi lançado em 1990. O álbum começou a ser gravado lá em 89, terminou em abril de 1990. Por coincidência, o álbum é do mesmo ano que eu nasci, então não sei se quer dizer alguma coisa, provavelmente não. E esse álbum ele já conta com alguns grandes sucessos do Alice in Chains. É interessante dizer que foi o primeiro álbum a fazer sucesso das bandas grunge, muito antes do Nirvana com o Nevermind fazer todo aquele sucesso que fez e levar as bandas de Seattle a outro patamar, isso é fato. A primeira banda que fez sucesso e que ganhou inclusive disco de ouro foi o Alice in Chains com o Facelift. Por acaso aqui, né, não é mera coincidência que eu tenho a primeira edição que saiu aqui no Brasil do Facelift. Deixa eu focar aqui. Tá, esse álbum aqui, o Facelift, ele já mostra muito do que é o Alice in Chains, que na minha opinião é a melhor banda do grunge e sou suspeito em falar, mas a melhor banda, principalmente dos anos 90 para cá, dadas suas influências, por inclusive ter como influência principal outra banda favorita minha, que é o Black Sabbath. Nesse álbum aqui estão algumas das músicas mais famosas, como eu falei, e não dá para deixar de citar, por exemplo, Man in the Box, que eu acho que a maioria das pessoas que gostam minimamente do estilo heavy metal, do rock, conhece Man in the Box. Temos outras aqui que, na minha opinião, são sensacionais, como Sunshine, é uma das minhas músicas preferidas do álbum. Eu escuto o álbum todo, né? Quem olhar lá no meu Spotify vai ver que eu tenho todas as músicas marcadas como curtidas, porque realmente eu gosto de todas as músicas. Mas eu posso destacar We Die Young, que eu acho que é uma das melhores músicas para tu iniciar um CD de qualquer banda, assim, é sensacional, que já chega quebrando tudo, chega mostrando o que é a banda de fato, é sensacional. Man in the Box, como já falei, Sea of Sorrow, uma balada lindíssima que é Love, Hate, Love, que inclusive o Jerry Cantrell, que é o guitarrista e o principal compositor da banda, cita como uma das melhores músicas que o Alice in Chains já fez. E com certeza é uma balada muito forte, uma balada muito, muito interessante, muito legal. Eu tenho a única composição do Mike Starr, que depois saiu da banda e já é falecido também, morreu em 2011, inclusive, que é o Put It Down. É uma música bem, bem legal, é até um pouquinho diferente das outras, mas é uma vibe bem massa. Eu acho que para quem se interessa por grunge, por heavy metal, porque eu considero Alice in Chains muito mais heavy metal do que, por exemplo, o grunge nirvanesco, que é um grunge mais influenciado pelo punk, principalmente. O Alice in Chains ele tem uma influência muito mais do heavy metal. A banda não nega que teve influências do Black Sabbath, inclusive, e depois que eu entendi melhor essas referências, eu comecei a escutar as músicas de outra maneira e senti, de fato, que tem algumas músicas mais arrastadas, lembrando um pouco aquela fase clássica do Black Sabbath com Ozzy Osbourne, onde tem o início do Doom Metal, né? Então, acho bem interessante. E fica aqui a dica. Não é para ser nem um vídeo de um monte de coisas nerds e curiosidades, é uma dica de música mesmo, uma dica de álbum no caso. Inclusive esse álbum nesse ano de 2020 completou 30 anos, assim como esse que vos fala. Então é um marco muito importante para música, para o grunge, para o heavy metal, para o rock em geral. Eu acho que significa para os fãs um marco bem importante
E por mais que algumas pessoas prefiram inclusive o Dirt, que é um álbum que vem depois deste, é inegável a influência do Facelift na cena musical. Fica a recomendação, procurem no Spotify, no YouTube mesmo, tem toda a discografia da banda. Se você ainda não conhece o Alice in Chains, fica ligado que a gente vai estar falando muito mais do Alice in Chains aqui no canal. Valeu!